Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor também da disciplina de História, e hoje vamos ter mais uma aula, de História, dando continuidade aos conteúdos que nós estamos passando para vocês. O conteúdo de hoje é o primeiro reinado, que aconteceu entre 1822 a 1831, que é um período muito importante da nossa história, da história do nosso país, do nosso território brasileiro. Então, nós vamos entender um pouco, do que aconteceu nesse período, o porquê aconteceu, mas só que antes de nós começarmos, esse conteúdo está na página 272 do nosso livro didático, que é o Sistema de Ensino Trilhas, tá? Então, já pegue o livro de vocês para estar acompanhando a leitura. Mas antes de começar, eu queria lembrar um pouco, do que aconteceu antes. Para chegar nesse primeiro reinado, aconteceu em 1822. O que aconteceu em 7 de setembro de 1822? 7 de setembro eu já sei o que aconteceu, né, professor? Não é possível que alguém não saiba. Então, o que aconteceu nessa data de 7 de setembro de 1822? A independência do Brasil. Dom Pedro chegou lá, no seu cavalinho branco, pocotó, chegou lá e independência ou morte. Graças a Deus que foi independência, Porque se fosse morte, teriam matado ele, Mas que bom, Que aconteceu a independência do nosso território brasileiro, que na época era o quê? Era colônia de Portugal. O que é colônia, professor? Aí eu pergunto o que é colônia, alunos? Brasil colônia, vou explicar. Brasil colônia foi a época que o Brasil era administrado por Portugal. Como assim, professor? Ele era administrado? Sim, porque lá em 1500 chegou as caravelazinhas lá de Pedro Álvares Cabral, descobriram o Brasil e o que aconteceu? Foram colonizar o Brasil e nessa época o Brasil só tinha os índios. Então, essa população indígena não sabia administrar da forma que já era administrado lá na Europa, no caso Portugal. Aí teve toda essa questão, que começaram a colonizar, escravizar os indígenas, teve os africanos depois, enfim. Aconteceram várias coisas até chegar a essa independência do Brasil. Porque o Brasil era a colônia de Portugal e Dom Pedro não queria mais, Que o Brasil tinha a possibilidade e foi capaz, e até hoje, de ser um país independente. Então ele foi lá e disse independência ou morte, lá em 7 de setembro de 1822, tudo bem? Mas para chegar aqui, nesse primeiro reinado, aconteceram várias coisas que nós já vimos na aula passada, em aulas passadas também, que teve a questão da família real portuguesa que chegou ao Brasil, de uma forma inesperada. Por que inesperada? Porque meio que vieram fugidos, de Napoleão Bonaparte, chegaram em Salvador, depois foram para o Rio de Janeiro e teve todas aquelas mudanças na cidade do Rio de Janeiro, no sentido de que a cidade teve que se adaptar para receber essa família real, da coroa portuguesa, e no entanto também se tornou a capital do nosso território brasileiro. Aí teve a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, e com isso, com a independência do Brasil, ocorreu o quê? Aconteceu o primeiro reinado. Por quê? Porque já era independente de Portugal. Apesar de que nós sabemos que eles pagaram alguns milhões, para Portugal para serem independentes. Mas enfim, o que aconteceu esse primeiro reinado? Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 e 1831. Pouco tempo, 9 anos eu acho, 9 e 10 anos. 9 anos. O período conhecido como o primeiro reinado. Então, o primeiro reinado aconteceu nessa sequência, Houve a independência do Brasil, e aí agora, quem vai ficar com o Brasil? Dom Pedro, que na época não era Dom Pedro ainda, depois que ele se tornou, mas ele começou a administrar, governou o país, Ele tomou para si, o Brasil realmente como seu. Então, uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados para elaborar uma Constituição para o Brasil. Olha que coisa maravilhosa ele fez, olha só. Primeiro vamos ler o que significa Constituição. Conjunto de leis fundamentais de um país. Então, nós sabemos
que para tudo existe uma lei, né? Nós sabemos que para tudo existe uma lei. E olha, Dom Pedro, já existia a Constituição de Portugal, mas ele precisava criar suas próprias leis aqui no Brasil. Então ele pegou o quê? Os deputados, os senadores, e vamos lá montar uma Assembleia Constituinte, né? Que vai montar as leis que vão reger esse território tão vasto que agora sou eu. E eu tenho que fazer alguma coisa. E realmente, vamos imaginar assim, Dom Pedro, olha, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui lá e gritei independência ou morte, agora é independente, então eu preciso fazer alguma coisa. Então ele foi lá, chamou o senador, o deputado, vamos lá, fazer leis, criar leis e rápido, né? Por quê? Porque era um território sem leis até então, o Brasil, né? Porque depois que se tornou independente de Portugal ficou para lá, o Brasil para cá, não tinha mais leis, porque as leis que regiam aqui no país eram as mesmas leis de Portugal. Então, ele elaborou essa Constituição e nós sabemos que nós temos a nossa Constituição Federal de 1988, né, que rege muitas leis. Mas para tudo existe lei. E hoje em dia mais ainda, né, vocês vêem na TV, foi aprovada a lei tal, foi aprovada lei tal hoje, ou uma resolução hoje. Então, tudo isso são leis para que possam se organizar a sociedade. Dom Pedro, nós vemos aqui que Dom Pedro, ele foi muito além da sua época, né? Nós precisamos organizar esse território rápido. Então, logo no início do seu reinado, que é o primeiro reinado, ele quis logo montar suas próprias leis, né? No sentido de que ele precisava realmente ter essas leis em mãos para que ele pudesse administrar da melhor forma esse território que agora ele era responsável. Tudo bem? Vamos seguir aqui a leitura. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Aí Dom Pedro falhou nessa hora, né, gente? Infelizmente. Estava indo tão bem, mas aí nessa hora não deu mais. Por quê? Porque ele se tornou imperador, ele se sentiu dono, e era o dono realmente na época, então, porque ele que foi lá e deu a cara a tapa, vamos dizer assim, mas ele pegou e foi lá, não, eu não concordo com a lei que você quer, não concordo com a tua, não concordo com a tua. Vamos imaginar aqui vocês, né, do quinto ano A e do quinto ano B, né? Vou citar nomes aleatórios, tá? Aí tá lá o deputado Eric, a senadora Arina, o deputado Carlos, a deputada Maria Luísa, temos a Sofia, a senadora Sofia, o Guilherme, temos o senador dois João, né? Que foi o João do quinto ano A e do quinto ano B, tem a deputada Isabelle, Leandra, todos reunidos. Aí Dom Pedro, não concordo com a tua, João, nem com a tua, Leandra, nem tua, Maria, não concordou com ninguém. Teve divergência, né? Não concordava, então ele pegou e não, eu vou fazer as leis. Então ele impôs à população da época de forma autoritária. O que é autoritário, professor? É impor mesmo e pronto, é isso e acabou-se. Não. Na época não se pensava ainda em democracia, que isso vocês vão entender depois também. Mas em 1824, 2 anos depois que ele assumiu o território brasileiro, né, como imperador e como Dom Pedro, ele impôs isso, né? Não estava vingando, né, talvez as ideias, não concordava com o que queriam fazer, com as leis que queriam propor, então ele mesmo impôs à população essa Constituição, mas que infelizmente era favorável apenas a seus próprios interesses, o interesse dele e da família dele, da família real na época, tá? Então, aí tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, para vocês verem que isso é muito antigo, esses poderes. Nós vimos lá, antes no início, né, do nosso módulo 1, tinha lá, no início das primeiras comunidades, e teve aqui, né, que é o que faz, executa, né, as leis, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro instituiu o poder moderador. O que seria esse poder moderador?
Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Então, esse poder moderador era aquele, né, Aí vamos lá, por exemplo, Carlos, Maria, Isabelle e Paula, né, do 5º ano B da tarde. Aí são um grupinho de governadores de determinada local do território brasileiro. Aí tem lá o João, o Felipe, a Ramane e a Isabel e a Dandara lá do 5º ano A, são representantes de outro. Aí chegavam lá com o imperador, Dom João, ou Dom Pedro I. Aí, Dom Pedro, nós queremos isso. A nossa ideia é essa. Não, você não vai fazer isso. Então, ele tinha esse poder, que é o poder moderador de intervir lá. Não faça assim. Você tem que fazer do jeito que eu estou mandando. Pedindo, ele não estava, né? Porque ele tinha todo o poder na mão e era de uma forma autoritária mesmo, então ele estava mandando que fosse da maneira dele. Então ele podia intervir, ele podia dizer não ou sim para determinadas situações que aconteciam no reino. No caso, no território brasileiro. Tudo bem? Então, vamos entender lá. Olha aqui, ó. A Constituição feita por Dom Pedro I, atualmente seguimos o conjunto de leis elaborado em 1888, que permite amplos direitos aos cidadãos, diferentemente do que ocorria na época do Império. Então, olha a diferença, né, realmente de história, do que acontece, porque lá em 1824, quando ele criou essa Constituição, né, que realmente favorecia ele, mas olha só, muitos anos depois, 1824, foi a de Dom Pedro, né? Em 1988, é a Constituição, é a nossa Constituição, Deixa eu passar para cá porque fica melhor. 1824 e 1988, olha a diferença delas. Aqui era de uma forma autoritária e aqui ela coloca como o cidadão, ele é igual perante a lei, ele é igual a toda a lei, o cidadão perante a lei é igual aqui, em todos os sentidos, né? É igual ao outro, todos respondem pela mesma lei. Então, perante a lei todos somos iguais. Então, para vocês verem como mudou, e mudou, que bom, né? Que mudou para melhor a questão das leis da Constituição. Essa lei aqui, essa Constituição de 1824, ela o que? Nós vimos aqui no livro. Ela tinha o que? Lá no final, vocês podem até marcar, tá? Ela era favorável aos seus próprios interesses. Interesse de quem? De Dom Pedro, porque ele digamos assim, montou e pronto, vai ser essa lei, essa Constituição e pronto. Mas chegada em 1988, que é a lei que nós temos hoje, ela dá amplo direito aos cidadãos, diferentemente do que ocorria na época do Império. Então, perante a lei, todos somos iguais. Então, todos nós podemos responder pela lei. Tudo bem? E aqui nós temos uma imagem de Dom Pedro, representada por Jean-Baptiste Debré, que Debré é o quê? Vamos lá ver se vocês lembram. Ele fez parte de uma missão, que nós vimos lá na página 269, que foi a missão francesa, que chegou os artistas, os engenheiros, então toda essa situação que nós já vimos. Mas aqui nós temos uma representação de Dom Pedro, né? E aqui embaixo tem o que significa autoritarismo, que eu expliquei de maneira vaga no início da aula, mas nós vamos ver agora o que significa autoritarismo. É uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. Então, o autoritarismo é isso, né? Por exemplo, eu sou Dom Pedro e vocês são a nação brasileira. Não, vão seguir o que eu estou mandando e pronto. Você não pode nem reclamar e nem falar nada. Entenderam? Então, esse é o autoritarismo. Diferente da maneira que nós nos tratamos hoje em dia. Lógico, né, tem toda uma hierarquia, né?
No caso, hoje em dia nós vivemos em república, né? Então tem o presidente, tem os senadores, tem os deputados, os federais, estaduais, tem o governo, tem os prefeitos, os vereadores. Então tem toda essa hierarquia, mas tem a Constituição Federal lá de 1988 que rege a lei para todos, ok? Então só para a gente entender que isso que aconteceu na nossa história. Só que nós devemos lembrar de uma coisa, na história brasileira, ok? Nós tivemos vários tipos de governo. Tivemos essa autoritária, né, de Dom Pedro I, que foi de uma maneira autoritária também, mas que teve uns outros, né? Por exemplo, Estado Novo e a ditadura militar. O Estado Novo, né, também teve essa questão de imposição de leis, imposição de atitudes de todos. E a ditadura militar, que nós sabemos que realmente digamos assim, era aquilo que acontecia e pronto. E nós, graças a Deus, que mudou também para melhor a nossa questão do governo, né, democrático, né, que todos têm voz e vez, e que devemos agradecer à Constituição de 1988. Tudo bem? Então esse foi o primeiro reinado, né, de Dom Pedro, né? De uns 9 anos, de 1822 a 1931, que foi um pouco conturbado, com certeza, que vamos imaginar, né, que ele queria impor as leis, né, não ouvia ninguém, então com certeza teve pessoas que foram realmente contra o que ele queria ou dizia. Mas para nós compreendermos melhor o que aconteceu nesse primeiro reinado, vocês vão escrever no caderno de história de vocês os principais acontecimentos do primeiro reinado. Professor, mas já tem um livro. Não é o que está no livro. Pesquisem outras fontes. Pesquisem outros livros. Pesquisem na própria internet, mas sites confiáveis, como eu já falei para vocês. Os principais acontecimentos. Não precisa ser texto, tá? Você vai escrever em forma de lista. Faz um pontinho e aconteceu isso. Aí aconteceu outra coisa, isso. E assim vocês vão fazendo, tá? Então numera, né? Primeiro acontecimento, isso. Segundo, isso. O primeiro vai saber que tem que colocar o período que aconteceu. Então o primeiro acontecimento o primeiro reinado aconteceu entre 1822 a 1831. Aí vai colocando. Como foi que Dom Pedro fez a Constituição? Qual foi essa Constituição? Você vai explicar tudinho como aconteceu o primeiro reinado. Então esse é o exercício, tá? Escrever no caderno de história os principais acontecimentos do primeiro reinado, tudo bem? Então vamos lá. Então esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham compreendido. Pesquisem outras fontes, vejam, olha, tá passando, tem uma novela, se não me engano, tá passando também, que trata um pouco, não chega ainda no primeiro reinado, mas eu acho, parece-me que chega até a independência. Eu não assisti, mas eu li um resumo para comentar com vocês aqui também, que conta um pouco da história da família real aqui, no caso Dom Pedro, até a sua independência. Parece que querem fazer a continuação, e no caso aí sim seria o primeiro reinado, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.